Eu vou te passar aqui um resumão sobre a ciência do desenvolvimento, dizendo como é que o desenvolvimento é percebido na psicologia e como é que ele é estudado cientificamente. Então, bora começar. O estudo do desenvolvimento foca em descobrir como as pessoas mudam ou então permanecem as mesmas ao longo do tempo. Tudo começa a partir da pesquisa. Toda pesquisa tem primeiro as suas questões, o pesquisador formula suas perguntas, depois ele gera hipóteses para responder essas perguntas. Depois da hipótese, ele faz a pesquisa de campo, ele coleta dados. Após isso, ele tira as conclusões e depois prossegue a publicação dessas conclusões. Depois que uma pesquisa é publicada, é tornada pública, outros pesquisadores podem investigar o que foi feito e replicar essa mesma pesquisa. Para quê? Para confirmar dados que esse pesquisador anterior descobriu, ou então refutar esses dados, ou então refinar. Na psicologia tem um debate antigo entre natureza e criação. Será que nós nascemos do jeito que somos ou nós somos feitos? Tiveram grupos que defendiam que 100% do comportamento humano é definido pelo ambiente e outros grupos que diziam que não, que o comportamento humano ele é definido pela genética. E o que a gente descobriu? Que é um pouquinho de cada um. O comportamento da pessoa pode ser influenciado pela genética dela, só que o ambiente ele vai definir o que é a expressão desse gene. Se alguém tem um gene de agressividade, por exemplo, não necessariamente ele vai se tornar uma pessoa agressiva. O ambiente pode modelar aí um atleta de alto rendimento de repente. Portanto, nenhum comportamento humano resulta 100% da genética e nem 100% do ambiente. Sempre vai ser uma combinação dos dois. Para estudar o desenvolvimento, nós temos a perspectiva do ciclo vital. Essa é uma abordagem de desenvolvimento humano que leva em consideração todas as etapas da vida. As amplitudes de estágios para ela são esses aqui. Primeiro, recém-nascido de 0 a 2 anos. Primeira infância de 2 a 6 anos. Segunda infância de 6 a 11 anos. Adolescência de 11 a 18 anos. Adultez emergente de 18 a 25 anos, adultez de 25 a 65 anos e adultez avançadas de 65 anos em diante. A perspectiva do ciclo vital considera que o nosso desenvolvimento ele é multidirecional, multicontextual, multicultural, multidisciplinar e plástico. Agora eu vou explicar rapidinho cada um desses pontos. Primeiro, desenvolvimento ele é multidirecional. Isso significa que as mudanças ocorrem em várias direções ao mesmo tempo. Por exemplo, uma criança pode ter melhora no aumento do vocabulário e capacidade de resolver problemas matemáticos, ao mesmo tempo em que essa mesma criança pode perder capacidade de atenção em tarefas que exigem mais tempo de concentração devido ao uso excessivo de dispositivos eletrônicos. Multicontextual em que sentido? No sentido que os contextos físicos, as condições históricas, o status socioeconômico, tudo isso daí vai estar influenciando o desenvolvimento da pessoa. Por exemplo, uma criança rica pode ter mais chances de ter uma nutrição adequada. Multicultural no sentido que a cultura da pessoa também vai afetar o desenvolvimento dela. Por exemplo, a cultura pode incentivar a sensibilidade e a expressão emocional, ou então o contrário. Multidisciplinar no sentido de que várias áreas acadêmicas contribuem para a compreensão do desenvolvimento humano. Por exemplo, psicologia, antropologia, história, medicina, genética, neurociência e um montão aí. O desenvolvimento é plástico em que sentido? No sentido de que os traços e os padrões eles podem mudar ao longo de todo o desenvolvimento. Não tem aquele mito de que a partir da adolescência não tem mais mudanças. Por exemplo, os adultos podem aprender novas habilidades, como aprender um novo idioma ou tocar um instrumento musical. Isso mostra o quê? Que o cérebro é capaz de adaptação. Relacionado à plasticidade está a sensibilidade diferencial. O que isso quer dizer? Que as pessoas são impactadas de formas distintas pela mesma experiência. Por exemplo, um trauma de infância. Pode ser que uma pessoa sofra um determinado trauma na infância e ela carregue sequelas ao longo da vida dela por conta disso. E o mesmo trauma com uma outra pessoa pode gerar um efeito contrário e essa pessoa desenvolver mais resiliência por conta desse trauma. Ou seja, construir algo positivo de uma experiência negativa. E agora, como pesquisar cientificamente o desenvolvimento? Nós temos vários delineamentos que são desenhos de pesquisa para investigar esse desenvolvimento. Os mais comuns são observação, experimento e levantamento. Vamos ver cada um deles. A observação é o quê? Ela testa hipóteses por meio da observação não intrusiva daqueles participantes. Isso pode ocorrer de forma natural ou num contexto de laboratório. Por exemplo, se eu tenho uma hipótese de que aquelas crianças que passam o recreio em espaços abertos são menos agressivas e mais colaborativas em sala de aula do que aquelas crianças que passam o recreio em locais fechados, eu posso simplesmente observar grupos diferentes sem interferir e depois eu comparo os dados. Nesse caso seria uma observação. Já o experimento, o que é? Quando a gente testa hipóteses acreditando que se eu manipular uma determinada variável, eu vou gerar consequências de uma outra variável.
O método experimental, depois eu vou fazer um vídeo só para ele, vou botar o card aqui, algum lugar aqui em cima, né? Acho que aqui em cima. Basicamente, o que ele faz? Ele é baseado nessa mentalidade de que o mundo é todo determinado, no universo de causa e efeito. Então, se tem alguma coisa acontecendo, é porque outra coisa está sendo causada. Ele concebe a variável independente e a variável dependente. Então, variável independente vão ser aquelas características do ambiente que você vai manipular, enquanto a variável dependente vai ser aquela característica do ambiente que você vai apenas observar. Então, por exemplo, se eu quero saber como é melhor estudar para uma prova, se é vendo videoaula ou lendo texto sobre o mesmo assunto, eu posso pegar um grupo, dividir, metade eu coloco para assistir videoaula, metade eu coloco para ler o assunto e depois eu vejo qual foi a nota de cada um dos grupos, faço essa comparação. Então esse seria um rascunho assim bem por alto mesmo do que seria o método experimental. Já o levantamento é quando a gente obtém dados do elevado número de pessoas, que pode ser obtido através de entrevistas, de questionário, de qualquer forma, desde que você consiga ter muitas pessoas ali participando da sua pesquisa. Um bônus agora, que é o estudo de caso. O estudo de caso acontece quando você pega um único indivíduo e estuda ele em profundidade. E para isso você vai utilizar o quê? Uma entrevista, um teste, vai utilizar tudo que você tiver. Então pode ser entrevista, questionário, observação histórica, discussões, testes, tudo que você conseguir pensar de instrumento para investigar na maior profundidade possível aquele caso específico. As pesquisas podem ser divididas também enquanto transversal, longitudinal e sequencial. O que é a transversal? Transversal é quando a gente estuda o fenômeno utilizando um corte no espaço temporal. É como se tirasse uma foto daquele fenômeno que você quer observar. Então, por exemplo, se você quer saber quantas pessoas estudam utilizando videoaula, você vai lá e aplica um questionário naquele espaço de tempo. Já o longitudinal é quando você estuda um determinado fenômeno ao longo de um tempo. E a sequencial é a combinação de ambos. Primeiro você faz um estudo transversal e depois dá seguimento ao estudo longitudinal. Um ponto importante na pesquisa do comportamento é a gente saber que correlação não é a mesma coisa que causação. Não é porque duas variáveis estão correlacionadas que uma variável está causando a outra. Por exemplo, durante os meses de verão, o número de vendas de sorvete aumenta e o número de afogamentos também aumenta. Aí eu posso tirar a conclusão ingênua de que quanto mais sorvete a gente vender, mais afogamento vai ocorrer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Em qualquer prática do psicólogo, a ética é algo essencial, principalmente nas práticas de pesquisa. Quando você for pesquisar, os participantes têm que ser protegidos, todos os dados têm que ser mantidos confidenciais, os resultados da sua pesquisa têm que ser reportados de forma justa e honesta e você tem que ter cuidado com as implicações da pesquisa. Pensar se o resultado da sua pesquisa não pode causar algum tipo de mal-estar àquela pessoa que participou. Por isso, uma pesquisa apropriada do desenvolvimento humano, a gente só vai conseguir se tiver uma boa formação desses pesquisadores e integridade.